é ter a confiança de José, de que nunca Deus vai falhar. Se Ele prometeu, deixa o tempo passar, vai acontecer, porque fiel é o que prometeu. Ter uma fé vitoriosa é ter essa coragem de Davi, de se jogar nos desafios. Davi não correu do gigante, Davi não teve medo do gigante, ele se jogou naquela batalha. O problema apareceu e ele não saiu correndo, ele não foi covarde, ele não teve medo, ele ficou ali e enfrentou aquela crise, enfrentou aquele problema, enfrentou aquele gigante, não com a sua força, mas com a sua fé no Deus que estava com ele para vencer aquele gigante. Seja qual for a crise ou o desafio que hoje você está vivendo, acredite do fundo do teu coração que Deus está contigo para te dar vitória neste negócio. E isso não é apenas uma mensagem positivista ou de autoajuda, é o que a Bíblia nos ensina. Você tem um dono e o teu dono se encarrega em lutar por você em todas as batalhas. Oh, glória ao nome do Senhor! Um terceiro conceito de fé, fé vitoriosa, fé que faz ser vencedor neste mundo, está no versículo 7 de Hebreus 11, que diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus olhou dos céus e a humanidade estava completamente perdida. Prostituição, homossexualismo, assassinatos, sangue derramado, e a humanidade toda longe do Criador. Ninguém queria saber de Deus. Deus olhou do céu e achou apenas um homem, Noé, e veio a Noé e disse a Noé que ele construísse um enorme barco, porque com aquele barco ele salvaria as pessoas que creem, as pessoas que tivessem fé, as pessoas que acreditassem nele, quero dizer. E ele construiu aquele barco. Agora o problema é que ele construiu o barco em um lugar seco, não havia rios, não havia lagoa, não havia mares, não havia oceanos, nunca havia chovido na face da terra. Então Noé era visto, possivelmente, a Bíblia não traz detalhes, mas a gente pode inferir no texto, que ele era visto como um maluco na sua geração. O que esse velho está fazendo um barco no seco? Que barco é esse que ele está construindo? Qual o propósito disso? E ele ficou ali durante cerca de 100 anos, avisando o povo que o Criador mandou ele construir aquele barco, porque ele iria mandar um dilúvio, e ia matar as pessoas afogadas. Quem não acreditasse, olha aí, quem não tivesse fé na palavra de Deus, iria morrer, iria sucumbir. E ali Noé foi fiel à revelação de Deus, à palavra de Deus, à ordem de Deus. E o que eu quero focar aqui agora, em sua época, Noé foi fiel ao método, a uma ordem de Deus. Repito, mesmo sendo uma ordem totalmente contrária ao imaginário daquela sociedade. E o que aconteceu é que o dilúvio veio, todo mundo morreu afogado, mas Noé e a sua família, porque creram e obedeceram o método de Deus, fizeram do jeito que Deus mandou fazer, eles se renderam à vontade de Deus, obedeceram a Deus, entraram naquela arca. Quando eles estavam dentro do barco, Deus fechou o barco pelo lado de fora, e aí veio chuva, e se poucas horas de chuva acabaram agora com Alagoas e Pernambuco, imagine o que 40 dias e 40 noites não fazem com o planeta. E quando a Bíblia diz que os abismos se abriram, as fontes dos abismos se abriram, todos morreram afogados, mas Noé e a família que tiveram fé, uma fé que obedece do jeito de Deus, foram vitoriosos e venceram a maior desgraça da sua época. Olhe para cá. O problema hoje é que as pessoas vêm a um culto como esse, vêm fazer campanha, às vezes fazem jejuns, buscam a unção, estão buscando a Deus, mas não entendem que para que as bênçãos de Deus funcionem em sua vida, não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Não é do jeito que você acha que tem que ser, é do jeito que a Bíblia diz que tem que ser. Então primeiro você tem que conhecer, você tem que entender, discernir qual é o jeito de Deus para você resolver essa situação.
Às vezes uma esposa chega e se aproximando com lágrimas diz: pastor, meu marido é alcoólatra, eu sou crente, eu estou na igreja, eu não consigo, não aguento mais, eu chego em casa, aquele homem quer me dar uma surra e anda me proibindo de ir para a igreja, e eu não sei mais o que fazer. Minha irmã, o que você precisa fazer? Entra no teu quarto de madrugada, ora e diga: Deus, me ensina, como é que eu vou tocar nas cordas do coração desse homem? Como é que eu vou conseguir conquistá-lo para ti? O que está faltando? São demônios que arrastam ele para o botequim, então eu tenho que fazer campanhas para amarrar os demônios, para tirar o valente da casa, é isso? Deus, e depois, em vez de eu ser rixosa, briguenta e raivosa, eu tenho que amar e perdoar? Ele me dá um tapa e eu não revido, é isso que eu tenho que fazer? O jeito é este? É isso que a Bíblia ensina? É isso que a Bíblia ensina. Ei, mas isso é maluquice, o homem me deu um tapa e eu vou deixar para lá? É desse jeito, ele te deu um tapa e você dá outra face, e assim o amor, que é mais forte que o ódio, rasga o coração deste homem, e daqui a pouco ele está na casa de Deus, e Deus te devolve um marido novo, uma nova criatura. Só que não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito que Deus quer que seja feito. Deus não pode abençoar uma fé distorcida. Deus não pode trabalhar com alguém que está acreditando de uma maneira errada. A fé vitoriosa, ela está fundamentada nos métodos de Cristo, na maneira de Cristo, no viver de Cristo. Não adianta você fazer 1 milhão de campanhas de quinta-feira e o teu viver diário não estar adequado à palavra de Deus. Não adianta apenas um movimento religioso de vir aqui receber um pouco de azeite, uma oração, e depois não buscar de Deus como agir diante da crise, seja financeira, seja familiar, seja esse remédio controlado que você está com a vontade enorme de ser curado e deixar isso para lá, mas você precisa receber de Deus uma orientação. O mundo de Noé ia ser destruído e foi destruído, mas ele recebeu uma orientação de Deus, foi fiel à orientação, e aí é impossível não funcionar, é impossível não dar certo. Se a vontade de Deus passa a ser a sua vontade, o milagre vai acontecer. Pergunte, por favor, a quem está ao seu lado: você está entendendo isso, irmão? Pergunte para quem está atrás de você: você entendeu isso? Olha, tem que ser do jeito de Deus, não é do seu. Fale aí, por favor. Não é do seu jeito, não, é do jeito que está na Bíblia. Diga isso aí, por favor. Uma fé que vença este mundo terrível que vivemos é uma fé de confiança de José, uma coragem de Davi e uma obediência cega de Noé. E ainda, a palavra do Senhor diz, versículo 27, Hebreus capítulo 11, diz assim: pela fé, falando acerca de Moisés, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a raiva, a ira do rei. Por quê? Porque ficou firme, o que diz o final? Como vendo o invisível. Ver o invisível, isto é fé. Conceito de fé é enxergar a solução, mesmo que não exista saídas. Moisés estava encurralado, com cerca de 3 milhões de pessoas, anciãos, crianças, animais. Ele estava com aquele povo todo, tinha acabado de sair do Egito. Na frente dele o Mar Vermelho, de um lado as montanhas de Seir, do outro lado um grande deserto, e atrás Faraó com ódio, arrependido de ter liberado ele. E Faraó vinha com carros, cavalos e lança e espada para cortar, fazer uma carnificina. E Moisés estava encurralado, ele não tinha para onde ir. Mas diz esse texto que acabamos de ler, que ele conseguiu enxergar a solução onde não havia solução. Ele conseguiu enxergar possibilidade no impossível. Ele conseguiu ver o impossível. Por esse texto eu acredito, irmãos, que quando ele está meio desesperado e ora: Deus, o que eu vou fazer agora? O que é que eu faço? E Deus diz para ele: por que você está falando comigo? Está clamando a mim? Ordena o povo que marche, avance, Moisés. Então eu acredito que quando ele olhou para o mar e ele começou a andar na direção do mar, quem sabe alguém naquela época poderia dizer: pronto, agora ele vai se matar, vai suicidar, vai se jogar no mar, vai morrer afogado e nós estamos todos mortos. Mas não, eu acredito que quando ele foi em direção àquele mar, antes do mar de fato se abrir, eu acredito que pela fé Moisés já tinha visto aquele mar aberto.
E quando ele pisa nas águas do Mar Vermelho, e aí começa aquela revolução, aquele sobrenatural, e as águas param de um lado e as outras correm do outro, e aquela pista enorme se abre no meio do mar. Isso aconteceu aos olhos de Israel, mas eu acredito que para Moisés, ele já tinha enxergado isso pela fé. Fé que vence o mundo é você enxergar a solução do seu problema. Ninguém do seu lado está vendo, seus familiares não enxergam, as pessoas que trabalham com você às vezes zombam de você ou passam de lado porque tem pena do que você está vivendo. Mas se você tem esta fé da Bíblia que vence o mundo, todo mundo está cego ao teu redor, mas os teus olhos estão abertos e podem contemplar o livramento de Deus na sua vida. Esta noite eu quero pedir mesmo ao Espírito Santo que introjete em teu coração, em tua mente, em tua alma, esta fé das possibilidades, esta fé que acredita no milagre, esta fé que não olha para as barreiras, para o mar, para as montanhas, para o deserto e nem para o diabo, nem para Faraó, mas uma fé que ouve a voz de Deus e enxerga o mar se abrir. É isso que Deus quer enxergar no teu coração esta noite, é isso que Deus quer colocar dentro de você. Este mar vai se abrir e você vai passar para o outro lado. Acredite no milagre. Ao contrário disso é o pessimismo. Então a pessoa vem a um culto, recebe a oração, ouve a mensagem, e quando está ali indo embora ali na porta, alguém chega e diz: e aí fulano, como é que está? E a pessoa já foi alvo de oração, ouviu a mensagem, participou do culto e chega ali fora: como é que está? Está um inferno, uma desgraça a minha vida, é só problema, é só crise, sabe, meu filho está assim, sabe, meu esposo está assim, sabe, minha mulher está assim, e eu estou desempregado e está assim, e tem conta para pagar, amanhã eu não tenho, e isso e aquilo outro. Que fé é essa? Que quando abre a boca, só derrota, só pessimismo, só problema. Não tem uma palavra positiva, não acredita e não confessa em nenhum momento. Que fé, que confiança é essa que você tem em Deus? Há pessoas que vêm para a casa de Deus com seus problemas e trazem o problema e colocam no altar do Senhor. Aí pede oração, aí ora, às vezes culto de quinta, ciclo de oração, está ali e recebe oração. Quando acaba o culto, alguém se aproxima e pergunta como está, e aí a pessoa vai no altar de Deus, pega o problema de volta e fala: olha, meu problema é assim, assim, assim. A pessoa não se acostuma a deixar, colocar e deixar no altar do Senhor. Se você não consegue falar palavras de vitória, de fé no teu momento difícil, pelo amor de Deus, já que você não consegue externar vitória, sucesso, fé, e não é positivismo, mas Deus quer ver um mínimo de otimismo na sua fé, se você não consegue, então pelo amor de Deus, fica calado pelo menos. Se não consegue dizer algo positivo, não diga nada, geme, sofre calado, mas não abre o teu coração para falar besteira, para desconfiar de Deus, porque senão Deus não pode agir na sua vida. Deus quer operar na sua vida, Deus quer resolver, Deus quer entrar em ação, porque quando Ele te abençoa, o nome dEle é glorificado por você e pelas pessoas que vivem no entorno da sua vida e que observam o milagre de Deus na sua vida. Mas Deus só vai trabalhar na sua vida quando você conseguir enxergar o invisível, quando você ver o invisível. Me ajude outra vez, por gentileza, e diga a quem está ao seu lado: você tem que ver o invisível. Diga: você tem que enxergar a solução antes dela acontecer. Você tem que enxergar a solução antes dela acontecer. E o último versículo, dentre tantos, que destaco esta noite, é o clássico, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite, confie, primeiro, que Ele existe, segundo, que Ele é galardoador, abençoador, premiador dos que o buscam. Duas verdades fundamentais para receber alguma coisa de Deus nesse versículo. Olhe para cá ou olhe para a TV. Primeira,
você tem que acreditar que Deus existe, que não é o fruto de um consciente imaginário de religiosos malucos. Não, você não pode vir ao templo acreditando numa força, numa energia cósmica. Não, você tem que primeiro saber quem é Deus. Quem é Deus? Deus é um ser pessoal. Deus é um Deus de sentimentos, de vontade própria, de pensamentos, Senhor dos céus e da terra, domina sobre a sua vida, te conhece desde o momento que você estava sendo gerado no útero da sua mãe, te conhece hoje e te conhece na eternidade. Deus é o Senhor de tudo e de todos, Ele é um ser pessoal e Ele quer ter relacionamento com você. Então primeiro você tem que acreditar nesse Deus, saber quem Ele é. E até que muitos creem, não, eu creio em Deus, pastor, eu creio em Deus, Deus existe, Ele é pessoal, acredito nesse Deus. Só que as pessoas, em grande maioria, acreditam que Deus existe, mas não acreditam na segunda parte. Isso por conta de uma tradição que nós temos no nosso país. Durante 500 anos é ensinado no Brasil que Deus é um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus que puxa do chicote só para castigar quem faz besteira e quem erra. A religiosidade que veio para o nosso país com o descobrimento trouxe essa ideia de um Deus punitivo. E aí você não consegue chegar até Ele, você tem que procurar João, Pedro, Tomé e tanta gente, porque até Ele você não consegue chegar, porque Ele é ruim, Ele é mau. Isso é errado. A Bíblia diz que primeiro você tem que saber quem Ele é, conhecê-lo, e segundo, entender que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam, ou seja, que Ele está a fim de abençoar, que Ele tem prazer em ajudar, que Ele está disposto e disponível a estender as mãos e ajudar você nesta causa. Mas as pessoas têm um defeito de se achegarem a Deus como se Deus não estivesse com vontade de ajudar. Então as pessoas parecem que vão pagar um preço enorme, só falta se autoflagelar, se cortar, só falta subir uma escadaria de joelho e dizer: eu sou um verme, um germe, eu não presto, mas se o Senhor quiser me ajude. A Bíblia está dizendo que quando você se aproxima de Deus, primeiro você tem que saber quem Ele é, e segundo, você tem que entender que Ele te ama, que Ele está interessado no teu sucesso, que Ele está muito disposto a te ajudar nesse problema que você está vivendo. Esta confiança não pode faltar no nosso coração, esta fé, esta certeza não pode estar longe de nós, porque senão não tem vitória. Deus, o Senhor, ama você e Ele quer te ajudar. Deus tem prazer em nos dar vitória, repito, porque Ele é glorificado por você, pela sua família e por todos que estão ao redor da sua vida.